luz do que aconteceu até agora, do que aconteceu nessa primeira etapa do julgamento, nessa semana que termina hoje, e ao longo do que aconteceu no processo, o senhor acredita que é possível que haja absolvição de algum réu? Acho muito improvável, pelo menos do núcleo central do que se chamou de trama golpista, acho muito improvável. Realmente, me parece que o Supremo Tribunal Federal, que foi muitíssimo atacado durante todo o processo, pretende dar uma resposta muito severa, até porque é importante a gente destacar, né? Talvez esse seja o julgamento mais importante da nossa história. É a primeira vez que militares de alta patente são julgados por atentarem contra a democracia. Não é a primeira vez que atentam, mas é a primeira vez que são julgados. E me parece, pelo menos pela condução do ministro Alexandre de Moraes, pelo relatório que ele apresentou, que o Supremo Tribunal Federal vai pretender realmente fazer desse caso um caso paradigmático, um caso modelar. Então, eu acho improvável, mas sempre existe a possibilidade. Mas no núcleo central da trama golpista, eu acho improvável. Professor, o Balsa falava para a gente mais cedo que as defesas não usaram essa tese de perseguição ali durante o julgamento, né? Reclamaram de acesso, muita prova, não teve tempo, enfim, fizeram algumas reclamações pontuais, mas não levaram isso em consideração. Mas muito da defesa, do que a gente pôde observar nessa semana, foi no sentido de dizer: planejamento não é crime, então não tem nada de consumação, não teve execução no fim das contas. Mas a Procuradoria-Geral da República já rebate isso, né, dizendo que foi implementado. Não deu certo no fim das contas, mas houve uma execução. Se colocou isso em execução, certo? Qual que é a sua visão a respeito desse ponto especificamente? Olha, eu acho que existe um contrassenso lógico na argumentação da defesa, porque o crime é de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Se eles tivessem conseguido abolir o Estado Democrático de Direito, nós não estaremos aqui. Não haveria julgamento, não haveria processo. Talvez não houvesse nem esse debate que nós estamos tendo aqui hoje na Globo News. Então, evidentemente que o fato de se planejar, de se reunir, de se mover recursos, de se mover pessoal, de se dar início ao plano, concretamente falando, início à execução, já é a consumação do delito. Esperar que, para que se possa punir por um delito dessa natureza, o resultado tenha sido obtido, é trabalhar com uma impunidade definitiva. Doutor, eu queria uma leitura do senhor a respeito dessa postura das defesas dos réus, dos advogados, de não falar em perseguição, enfim, de se solidarizar com o Supremo Tribunal Federal. Na tua visão, isso faz parte de uma estratégia jurídica e quais são as implicações? O senhor falou que é um julgamento histórico, isso todo mundo está olhando para esse julgamento, não só o Brasil, mas fora do país, enfim, chama a atenção do mundo. Eu queria entender as implicações, né, deles não terem acusado o Supremo de perseguição, enfim, de terem poupado o Supremo, e se isso também tem a ver com alguma estratégia jurídica. Olha, eu acho o seguinte, os advogados, pelo menos esses que vieram sustentar atualmente no julgamento, são grandes advogados, são advogados muito experientes, advogados que têm grandes processos, a maioria deles, pelo menos, já julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes têm até relações republicanas, obviamente, com ministros. Então, assim, é muito importante, efetivamente, proteger o Supremo Tribunal Federal, é muito importante não confundir a tese de defesa, a defesa técnica, com a acusação. Então, é uma estratégia, mas eu acho até que é uma estratégia honesta, não acho que seja uma hipocrisia. Agora, me parece uma estratégia tardia, porque ao longo desse período inteiro, o que os próprios acusados e os apoiadores desses acusados fizeram e ainda fazem, parentes, inclusive, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro continuam fazendo, é atacar os poderes constituídos, é atacar o julgamento. Então, quer dizer, é um discurso que me parece honesto, mas que não vai ter qualquer efeito.